Pessoal, então vamos continuar aqui. E agora eu vou exibir para vocês dois exemplos de função exponencial. Uma estritamente crescente e outra estritamente decrescente. Vamos para o primeiro caso. f de x igual a 2 elevado a x. Muito tradicional, né? Aqui eu escolhi alguns valores inteiros, porque valores com números quebrados aqui serão números irracionais, e aqui a gente não vai conseguir fazer na mão, mas nada impediria da gente utilizar uma calculadora, por exemplo, científica para fazer, mas não é o caso. Se a gente pegar, por exemplo, aqui o menos 2, quanto que vai ser f de menos 2? Você teria que colocar no lugar do x o menos 2, então daria 2 elevado a menos 2. 2 a menos 2 é 1 sobre 2 ao quadrado, que seria 1 quarto. Então, no menos 2, ele estaria aqui no 1 quarto, reparem. O que vai acontecendo? Do menos 2 para o menos 1, eu estou dando um aumento aqui no x de uma unidade. Olha o que vai acontecer, vai dar 2 elevado a menos 1. Só que 2 elevado a menos 1 é 1 sobre 2, então é meio. Então, ela já sobe aqui meio, certo? Muito bem. Depois aqui, do 0 para o 1, ela vai estar no 1. Por quê? Porque 2 elevado a 0 vai dar 1. 2 a primeira, para x igual a 1, f de 1. 2 a primeira, 2. E 2 ao quadrado, 4. Então, aqui seria o 2 e o 4. Certo? A cada aumento de uma unidade, a gente percebe que ela dobra. Então, essa função, ela aumenta 100% do seu valor para cada vez que eu aumento uma unidade em x. Reparem, no 0 ela estava no 1. Aumentou uma unidade, ela dobrou. Aumentou uma unidade, ela dobrou. Então, dobrar é dar um aumento de 100%. Quer dizer, ela está ficando 100% maior a cada aumento de x. Bom, graficamente, se a gente pegasse até os valores quebrados e ligasse aqui, porque eu poderia colocar 0,1, 0,2, 0,0050, enfim, daria essa curva aqui, certo? Observe que quanto mais negativo é o x, menor vai ser o resultado. Porém, olha aqui na minha observação, a elevado a x com a positivo e diferente de 1 é sempre diferente de 0. O exponencial não se anula, né? Se você pegar, por exemplo, 2 elevado a um número muito grande, por exemplo, 2 elevado a menos 1000, não vai dar 0. Vai dar 1 sobre 2 elevado a 1000, que é 0,00000. Então, você pode fazer essa função ficar tão próxima de 0 quanto você desejar, certo? Essa é a função crescente. Agora, vamos dar uma olhadinha na decrescente. Bom, se a gente pegar, observe que ali o A, olha a base era maior do que 1, né? 2 é maior do que 1. Então, ela era crescente. Agora, olha aqui a base. Meio é um número que é maior do que 0, mas inferior a 1. Se a gente colocar, por exemplo, aqui, menos 2 aqui, você vai ter que inverter, vai dar 2 ao quadrado, que vai ser 4. Menos 1, colocando aqui, vai dar 2 a menos 1, que vai ser meio elevado a menos 1, vai ser 2 a primeira, que é 2. No 0, ela vai no 1. No 1, ela vai dar meio, e no 2, meio ao quadrado vai dar 1 quarto. Se você colocar 2 aqui, vai dar 1 quarto, certo? Muito bem. Dá para a gente perceber que ela acontece o contrário daqueles valores. Ó, no menos 2 ela está no 4, no menos 1 ela está no 2, no 0 ela está no 1, e aí à medida que eu vou aumentando o x, ela vai caindo sempre pela metade, ó, meio, 1 quarto, 1 oitavo. Então, à medida que x cresce, quando o x tende para o infinito positivo, o que acontece com essa função? Meio elevado a x tende para 0, certo? Aqui, o que acontece quando x tende para o infinito negativo? A função 2 elevado a x tende para 0, certo? Ela vai ficando tão pequena quanto eu quiser, beleza? Agora, para a gente fechar a explicação, eu quero lembrar das funções do tipo exponencial. São funções que têm, além do exponencial, ela tem outras coisas.
Então ela tem outros parâmetros aqui, por exemplo, esse cara que está multiplicando pelo exponencial, tem outro cara somando ou subtraindo alguém lá fora. Reparem, olha esse exemplo, 200 que multiplica 1,3 elevado a x. A gente vai ver nas aulas de porcentagem que multiplicar alguma coisa por 1,3 é dar um aumento de 30%. Então essa função, para cada aumento de x, ela cresce 30%, tendo um valor inicial de 200. Por exemplo, qual que é o valor inicial? Vamos supor que o menor x seja zero. Se você colocar zero aqui, vai dar 1,3 elevado a zero, que vai dar 1, e 1 vezes 200 dá 200. Então a gente vai ver que tem muitos modelos aplicados na química, na biologia, na física, na economia, certo? Que são modelos exponenciais, como eu disse no começo no vídeo 1 lá, né? Que é o caso que nós estamos vivendo agora, né? Com a pandemia do coronavírus, né? Os modelos matemáticos, eles podem variar ao longo do tempo, né? Pode ser que na primeira semana o matemático utilize um modelo, mas na outra semana outro diferente, mas eles são baseados em soluções de um negócio lá na universidade que a gente chama de equações diferenciais, e que os modelos que mais se aproximam da realidade são modelos exponenciais. A função exponencial é uma das funções mais importantes da ciência. Ela está em tudo, desde um amortecedor de um carro até no desenvolvimento e no estudo de uma análise de crescimento de bactérias, vírus, etc. Né? Então aqui tem uns outros exemplos aqui também. Tá legal? Nas nossas aulas ao vivo, a gente vai trabalhar exercícios em cima desses conceitos que estão resumidamente colocados aqui. Valeu?